boa tarde para você. Segunda-feira, semana começando com nossos donos da bola. Muitas notícias do esporte regional para você que acompanha fielmente o nosso programa. Então, uma ótima semana pós-feriado, a galera ainda pegando ritmo. Exatamente. Boa tarde, dona Larissa. Uma ótima semana mesmo, começando com o sol. Semana abençoada para todos nós. E vamos começar com o basquete, que o basquete também deu glórias. Mais uma vez, 2 vitórias seguidas na NBB. Deixaram o Mogi para trás. 500 vezes Renato Carbonari. O pivô joseense completou gigante marca na carreira atuando no NBB. Uma carreira que começou em 2008 pelo Bauru, passando por Paulistano, São José, Vasco, Pinheiros, Corinthians e retornando à Águia. 500 jogos, todas as edições do NBB participadas, né? É muito gratificante aí estar nessa linha aí de 500 jogos. E a festa estava bonita. Comandados pelo maestro Paulinho, o São José fazia do Lineu de Moura o verdadeiro caldeirão. Matheus Leal já começou os trabalhos assim, ganhando na especialidade. Ruivo tirou o Gregatti da jogada e Leal marcou mais 2 pontos. Os visitantes pararam na defesa joseense e não conseguiram finalizar a jogada. Enquanto isso, Douglas dos Santos arrancou. Cravou. Josué usou a bandeja para marcar os primeiros pontos dos visitantes. E Léo Bispo fez essa de 3 para diminuir um pouco da vantagem joseense. Mas o dono da festa logo marcou a dele, a sexta do jogo 500. O pivô tentou pela última vez no quarto, mas a bola bateu no aro e fim de papo. São José 19, Mogi 12. O segundo período foi mais equilibrado. Matheus Leal conseguiu a cesta e a falta nesse lance, mas Moreira fez essa de 3 para Mogi. Men encaixou esse passe milimétrico para Moreira marcar novamente. O número 4 também era bom nos arremessos e acertou essa de longa distância, mas o Hermano Vieta mostrava toda a habilidade na linha dos 3. E Matheus Leal decretou mais 10 minutos de partida. São José 38, Mogi 35. Na volta do intervalo, a Águia foi avassaladora, 28-16 na parcial, com show de Douglas dos Santos. Adiel saiu da marcação e deu esse passe sem olhar para Matheus Leal e o camisa 2 aumentou o placar. O São José jogava muito, tanto defensivamente quanto nos ataques letais. E ele tem a força. Deixa passar porque ele enterra. JJ tirou Douglas da jogada e ficou livre para marcar. Mas os joseenses estavam sentindo demais o calor do torcedor e as mãos estavam calibradas. 3 cestas seguidas de 3 e vantagem construída para o último período. São José 15 pontos à frente. E torcedor, aprecie esse lance sem moderação. E foi nesse ritmo que a Águia fez mais uma vítima no NBB e decretou a vitória. São José 89, Mogi 79. Matheus Leal ofusca o 50º jogo de Renato Carbonari e foi o cestinha da partida com 24 pontos. E ele comenta que não para por aí. Está numa constante evolução, mas com certeza a equipe está de parabéns, está todo mundo trabalhando bastante. A gente sabe que teve um começo de campeonato muito difícil, mas a gente está na luta e trabalhando para poder recuperar e subir na tabela. Nós vamos ter agora 10 dias praticamente de treinamento, 2 semanas aí, né? E eu acredito que a equipe está motivada agora, vai evoluir. Já fizemos quase 90 pontos hoje, né? Acabamos tomando muito, mas acabamos fazendo bastante ponto. Então estou contente, tem mais 3 jogos em casa na sequência aí. Vamos brigar para buscar essas vitórias para a gente subir na classificação. Leal vivendo grande fase em segundo jogo, jogando muito bem e o time precisa muito dele, né? E o Adiel também fazendo a diferença, Magic Adiel aqui dando os passos sem olhar. Parabéns aí, o time parece que tá engrenando agora, hein? Pois é, Leal, 24 pontos do Santos ali também na casa dos 20. Também e do Santos. Aquilo que o Regis dizia, né? Tem que passar dos 80 pontos para ganhar em casa. Esse jogo foi a prova viva de que esse placar é mesmo necessário. Seguinte, eu disse que eram ótimas notícias pro Vale do Paraíba, porque na última sexta-feira, Domilson Cordeiro dos Santos, o Dodô, taubatiano, foi convocado para defender a camisa da seleção brasileira no duelo frente ao Uruguai.
Ele vai substituir Wanderson, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Venezuela. O lateral começou a carreira nas categorias de base do Sport Clube Taubaté. Em 2015 se transferiu para o time de base do Curitiba e em 2016 subiu para a equipe principal aos 17 anos de idade. Foi promovido pelo então treinador Gilson Kleina. Em 2018 foi transferido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e em 2022 foi vendido oficialmente para a Fiorentina, da Itália. Dodô já defendeu as categorias de base da seleção e agora promete brilhar muito. A gente tá vendo aí, ó, ele na base do Taubaté, aí, no burrinho, coisa linda saber que um jogador do Vale, né, Lucas, agora defendendo a camisa da seleção. Que responsa, né? Exatamente, desde pequeno aí ele sempre foi um lateral muito habilidoso, sempre ia muito para cima dos jogadores. Acabou indo para o Coritiba, do Coritiba, você falou, foi para o Shakhtar, não teve muita oportunidade, foi emprestado para Portugal. Quando voltou para o Shakhtar, começou a jogar bem e aí foi vendido por mais de 15 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em 17 milhões de euros, ainda pegando a seleção agora. O valor vai subir, mas o Dodô joga muito, merece, parabéns por estar na seleção aí, que é o auge de todo jogador de futebol, né? Titular na Itália, a gente acompanhou. Pedro, põe pra gente aqui de novo a foto no telão. Ele e o pai, o seu Nilson. Isso foi na categoria de base, quando ele recebeu a primeira convocação pro Sub-17 da seleção brasileira. Falei pela manhã com o seu Nilson, tá todo orgulhoso do filhão e tá indo agora pra Arena Fonte Nova, onde vai rolar o jogo amanhã. E o detalhe importante pra você que acompanha o nosso programa, Dodô tá na seleção brasileira principal. Jogou, sabe o quê? Taça Bandivale de futebol de base. Segundo o organizador Glaucio Lopes, pelo menos 3 edições. 2010, 11, 12, mais ou menos nessa idade. Então você que está começando, amigo, esse é o futuro, coisa linda, Taça Bandivale. Já era destaque nessa época e fez tanto destaque que está aí na seleção agora. Parabéns, Dodô, que consiga aí. Óbvio, o Danilo vai começar jogando, né, que é o capitão até da seleção, mas que de repente entre os minutinhos aí já vai ser muito legal. Ele que já fez seleção de base aí do Sub-17, então ele já conhece a maioria dos jogadores que estão agora, então já está entrosado com a galera, é só chegar e jogar. Falando mais sobre Dodô e a vitória maiúscula do basquete oseense, vem pra cá, Antônio Carmo. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Segunda-feira chegou com sol, quem aproveitou aí o feriado prolongado já está de volta ao trabalho. Quarta-feira tem outro feriado aí, quem pode, aproveite bem. E você aqui sabe, dentro dos donos da bola, você fica sabendo de tudo o que acontece no esporte da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, do Brasil e do mundo também. É o programa mais tradicional da televisão do Vale do Paraíba, com toda a nossa grande equipe. Começar falando hoje, nessa segunda-feira, sobre a boa vitória do basquete. De novo, o time joseense ganhou, segunda vitória seguida dentro do NBB, isso é importante. O time começou o campeonato muito mal, com 6 derrotas, aí ganhou de Franca, aí acabou perdendo do Paulistano e agora vem com 2 vitórias seguidas em casa. No começo da semana passada havia vencido o forte time do São Paulo, lá na Arena Farmaconde, e sexta-feira, jogando no Caldeirão do seu Lineu, o ginásio Lineu de Moura, ganhou de Mogi num jogo repleto de cestas. É bacana isso, né? 8-9, 7-9, um jogo em que os times estiveram muito bem na parte ofensiva e não tão bem na parte defensiva. Afinal de contas, os ataques foram melhores. Mas basquete é assim, né? É mais gostoso quando você vê um jogo cheio de pontos. 8-9, 7-9, destaque aí para o Leal. Que bacana a atuação do Leal, hein? Jogador que às vezes é contestado, não consegue render aquilo que se espera, a torcida cobra, mas fez uma partida muito boa, mais de 20 pontos, jogou realmente muita bola, assim como o Douglas dos Santos também. O São José vai se acertando na parte ofensiva, foi bem contra o São Paulo, contra o Mogi. Agora uma parada, né, por conta da seleção brasileira, que vai disputar aí eliminatórias para a Copa América. O NBB volta daqui a alguns dias, a gente a acompanha. E para terminar, olha, um destaque aqui importante. Taubaté tem um jogador convocado para a seleção brasileira, direto do SECAP, o Dodô, lateral direito, que chegou a jogar, inclusive, Copa Bandivale de categoria de base. Depois, lá no Taubaté, foi bem e foi jovem ainda, com 17 anos, para o Coritiba. Lá foi para o time profissional, daí rodou, foi para o Shakhtar Donetsk, que agora está bem na Fiorentina da Itália. Foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para servir a seleção brasileira. Amanhã começa no banco, no jogo contra o Uruguai, jogará o Danilo. Parabéns ao Dodô e ao pessoal de Taubaté, que acompanha bem de perto aí a carreira deste promissor jogador, tá bom? E para você que está nos acompanhando, uma ótima semana.
Valeu, Carmo. Seguinte, hoje também é dia de vôlei. Às 6h45 da noite, o São José encara o Guarulhos em mais uma rodada da Superliga. Os joseenses vêm embalados após a vitória fora de casa contra o Joinville. Enquanto isso, os rivais sofreram um revés amargo para o Minas por 3-0. O jogo de hoje rola no Teatrão, a gente tá falando, né, Lucas? Sim. São José tá muito bem servido de ginásios, né? Cada hora num cantinho. Não, e só ginásio bonito, né? Pô, você pega o Teatrão, é um belo ginásio, você pega a nossa Arena Farmaconde, um belo ginásio. E o São José, óbvio, vai enfrentar o Guarulhos, que é um time muito forte. Então tem que entrar focado no jogo ali, não errar tanto saque, né, como vem errando, para conseguir aí mais uma vitória, né? Fazer uma sequência igual ao basquete aí, pelo menos uma sequência de vitórias boas aí. E no último sábado, vitória e caminho rumo à final traçado para os lados do Taubaté Futsal. No primeiro duelo da semifinal da Liga Paulista, os taubatianos venceram o Jaú por 2-1, com gols de Brian e Tintim. O gol dos rivais foi contra, marcado também por Brian. Agora o time do Vale está a um empate da decisão da Liga. O jogo de volta rola amanhã no ginásio da Vila Aparecida. Já já a gente também volta com mais os donos da bola para você. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos... Voltamos com os donos da bola e agora é hora de falar do Santos. O nosso querido Santos está de volta à Série A e a gente fez toda a retrospectiva deles na Série B. 6 de dezembro de 2023. Uma data que vai ficar para sempre na memória do torcedor santista. Foi neste dia, na Vila Belmiro, que o Santos foi rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro em toda a história do clube. O ano de 2024 não seria fácil para o alvinegro praiano. Pela frente, as disputas do Campeonato Paulista, a Série A1 e a Série B do Brasileiro. No comando, um novo treinador, Fábio Carilli,
tinha a missão de trazer de volta o prestígio ao Peixe. E o estadual foi um ótimo começo. Na primeira fase, classificação sem sustos, com a segunda melhor campanha. De quebra, vitórias nos clássicos diante do São Paulo e do Corinthians. Após derrotar a Portuguesa nas quartas e o Bragantino na semi, os santistas encararam o temido Palmeiras na final. No primeiro jogo, vitória por 1-0 na Vila, mas os comandados de Carille não foram páreos ao Verdão no Allianz, perdendo por 2-0 e ficando com o vice. Apesar da frustração, a campanha no estadual foi melhor do que a esperada e dava esperanças para a Série B que estava por vir. E o início foi promissor. 3 vitórias consecutivas sobre Paysandu, Avaí e Guarani. Na quarta rodada, tropeço diante do Amazonas e 1-0 para os rivais. Porém, o 2-1 frente à Ponte Preta e 4-0 sobre o Brusque indicavam que a Série B tinha tudo para ser tranquila para o Peixão. Só que tudo mudou na polêmica partida frente ao América Mineiro no Independência. Nesse jogo, o goleiro João Paulo se lesionou em um lance que gerou o gol do Coelho e falta de fair play dos adversários. O goleiro, inclusive, só volta no ano que vem. O revés por 2-1 deu início ao pior momento da temporada santista. Na partida seguinte, o Santos venceu e encarou o Botafogo de São Paulo no Estádio do Café, em Londrina, e foi surpreendido com uma derrota por 2-1. Naquele momento, a equipe de Ribeirão Preto estava no Z4. Muitos protestos da torcida acerca da venda do mando e tudo piorou nos 2 jogos seguintes, com resultados negativos contra Novo Horizontino e Operário. Sendo assim, o Peixe chegou a 4 derrotas seguidas na Série B e estava fora do G4. Carille estava na corda bamba, recebendo uma enxurrada de críticas de todos os lados. A panela de pressão fervia na Vila. O jogo da tranquilidade aconteceu diante do Goiás. A vitória finalmente reapareceu com grande ajuda do goleiro Tadeu, que falhou feio. De lá pra cá, foram 10 jogos seguidos de invencibilidade, a maior tranquilidade na tabela. Então, o segundo momento ruim dos paulistas na Série B. Derrota pro Avaí em casa e 3 empates consecutivos. Mais uma vez, a torcida ficava indignada com o futebol apresentado e a falta de repertório de Carille. O treinador continuou no comando. O Peixe voltou a ser eficiente, muito graças aos bons desempenhos do atacante Guilherme, artilheiro do time na Série B, e os meias Juliano e Otero, que contribuíram muito nos gols da equipe santista. E o jogo mais aguardado era diante do Coritiba no Couto Pereira. Em caso de vitória, o Santos estaria de volta à Série A. E ela aconteceu na 36ª rodada, no dia 11 de novembro de 2024, quase um ano após a queda. Agora o planejamento para 2025 já começou. Burburinhos de uma possível volta de Neymar e um time reforçado rondam a Vila Belmiro, mas a desconfiança sobre o treinador e a força do elenco continua. O que todo santista não quer de jeito nenhum é viver um novo 6 de dezembro de 2023. E para isso é preciso muita calma e determinação. Olha, falando de futebol, quem esse ano não teve calma alguma foi Gabigol, que se envolveu numa enxurrada de polêmicas. Gabriel Barbosa. Que ele é decisivo dentro de campo, todo mundo já sabe. Mas o artilheiro da Gávea também gosta de uma polêmica. E tem diversas histórias que estamparam o nome do craque na imprensa. A mais recente foi a declaração que o camisa 99 deu após o título da Copa do Brasil. Autor de 2 gols no jogo de ida, Gabigol disse que não renovaria com o Fla. Sobraram reclamações para a diretoria e não faltaram críticas ao treinador Tite. Quem não se lembra do cassino clandestino? Em 2021, no auge da pandemia, Gabigol foi flagrado em um cassino. O caso fica ainda mais bizarro porque o atacante rubro-negro foi encontrado embaixo de uma mesa. O Palmeiras foi um dos clubes que sofreu com Gabigol. No início do ano de 2021, rolou a final da Supercopa entre o Verdão contra o Malvadão. Vitória do Fla e provocação para o Alviverde. Um vídeo circulado na internet mostra Gabriel cantando a clássica música Palmeiras não tem mundial. No mesmo ano, sobrou para o clube que o revelou: Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Estádio fechado por conta da Covid. Apenas convidados estavam presentes para acompanhar a partida, mas não contavam que Gabigol iria fazer barba, cabelo e bigode e anotar 3 gols contra o ex-clube. Em meio às críticas, ele disparou. Eu acho que eles têm que respeitar, primeiramente, a minha história aqui no clube. O último título do Santos, eu tava aqui. Então, quem tem que respeitar
são eles me xingaram, não sei de onde, e aí é normal, né, na imprensa só vai sair a parte que eu comemoro os gols, que eu provoco, mas é assim, eles mexeram com a pessoa errada, botei pro segundo tempo e fiz 3 gols. Após o tricampeonato da Libertadores, jogadores foram comemorar em cima de um trio elétrico. Na época, torcedores rubro-negros estavam do lado de Gabigol, que não havia sido convocado para a Copa do Mundo, e soltavam gritos obscenos ao treinador da seleção Tite. E sem perder tempo, Gabigol pegou o microfone e soltou a seguinte frase: "Só vou mandar um recado, eu já tô na seleção." No dia 15 de novembro, data de aniversário do Flamengo, Gabigol postou uma mensagem de parabéns ao clube que gerou polêmica nas redes sociais. O atacante foi alvo de críticas por ter usado uma imagem em que aparecia sorrindo e segurando 2 taças da Libertadores que conquistou em 19 e 22, ao lado de Zico, que segurava um troféu do torneio que ganhou em 81, mas com um semblante sério e sem o do Mundial de Clubes conquistado no mesmo ano. O post foi interpretado por muitos torcedores como se estivesse acima do maior ídolo. Outro momento foi a foto vazada vestindo a camisa do Corinthians. Gabigol já não vivia o melhor clima com o Fla, e uma imagem dele com a camisa do clube paulista veio à tona. Ele estava em casa com amigos e familiares e foi a público pedir desculpas aos torcedores logo em seguida. E por fim, a suspensão do futebol por 2 anos. Gabigol teve esse pedido de pena por fraudar o exame antidoping. Ele não teria feito a coleta quando solicitado e teria se irritado quando foi acompanhado ao local para urinar e não ter lacrado o recipiente, como pede o protocolo. O caso foi relatado pelos oficiais à Associação Brasileira de Controle de Dopagem, que fez o repasse das informações à Procuradoria para a investigação. O teste deu negativo e a Corte Arbitral do Esporte acatou por unanimidade o pedido feito de suspensão, permitindo que Gabigol retornasse às partidas pelo Flamengo. Olha, depois de tudo isso dá pra ver que o Gabigol gosta de uma polêmica, ele gosta, né? Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com mais os Donos da Bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade.
As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência somada. De volta com os donos da bola, Handball Taubaté em mais uma decisão de Paulista. O que faz o time campeão, acho que é o trabalho em equipe, a luta do treino diário ali, o que a gente vem fazendo nos últimos anos aí, que é o trabalho sério do Handball Taubaté, grupo forte. Você já entendeu, né? O papo aqui agora é sobre título. O Handball Taubaté está na final do Campeonato Paulista diante do Pinheiros, o maior rival do clube taubatiano. É um jogo diferente, é um clássico paulista, não tem favorito. A gente já fez a final com eles do Sul-Americano e não foi fácil, foi difícil. E com certeza esse próximo jogo da final do Paulista também não vai ser fácil. Vai ser um jogo que vai ser decidido no detalhe, nos momentos finais ali de jogo. E pode ter certeza que dificilmente vai ser um placar elástico para um dos lados. Acaba que todo ano vai aumentando essa rivalidade, até eu acredito. Quando a gente joga lá, a torcida acaba sendo um pouco mais pesada com a gente. Quando eles jogam aqui é a mesma coisa. Então acredito que tem esse ar a mais aí da rivalidade. É diferente e é muito bom ganhar deles também. E não tem jeito mesmo conhecendo o adversário como ninguém. Até para o treinador, afinal, é um jogo diferente. A rivalidade com o Pinheiros é tão grande que desde 2016 os times disputam a final do estadual. Não, a gente acha bom jogar contra o Pinheiros, né? É um time que tem um nível técnico bom, é uma equipe qualificada e tira a gente da zona de conforto, né? É uma equipe que sempre vem com alterações no plano de jogo e a gente está muito motivado para buscar esse paulista aí. Em decisão, cada um se prepara de um jeito, mas o Lucas é diferenciado. Afinal, quem é goleiro... É maluco, velho. Goleiro é maluco. Eu fico ali no vestiário tentando segurar um pouco a ansiedade, ao mesmo tempo tentando conversar com o companheiro para entrar forte, entrar focado. E na hora do jogo ali, na hora que o juiz apita, eu tento esquecer toda essa ansiedade, controlo minhas emoções e concentro no que eu tenho que fazer. Em uma final tão parelha, com duas potências do handball, qualquer detalhe faz a diferença. E a maior vantagem para o Taubaté é poder decidir o título em casa, jogando aqui no ginásio do Emecal, diante de sua torcida. Faz total diferença. Jogar a final em casa, com esse ginásio aqui lotado, é extremamente importante para nós, a motivação dos familiares, dos amigos, dos torcedores. Querendo ou não, no formato do Campeonato Paulista, o que você faz no primeiro jogo acaba não contando muito, se você ganha de 1 ou ganha de 10 gols. Se você perde o segundo jogo, já vai direto para a prorrogação. Então também, possivelmente, decidir uma prorrogação em casa também faz total diferença, né? A gente sabe que é um momento do jogo ali que está toda a tensão e tudo mais, e você ter a torcida do seu lado faz total diferença. Nas últimas duas finais entre Pinheiros e Taubaté, melhor para o time do Vale. Por isso, os rivais devem vir mordidos esse ano. A gente tem uma vantagem nos confrontos, né? Mas final é final, são 2 jogos, isso dificulta bastante. A gente tem um jogo no Pinheiros que a gente tem que fazer um saldo positivo, a gente tem que buscar uma vitória, um empate, alguma coisa que favoreça o jogo da volta em Taubaté. Pinheiros passou bem pela semifinal contra Guarulhos, 2 jogos com propriedade, mas a gente está trabalhando muito para não ser surpreendido e buscar mais uma aí para Taubaté. Bom, e já que goleiro é maluco por si só, imagina se o Lucas for campeão. Se for campeão, velho, ficar maluco mesmo, comemorar depois, um churrasco de pós-título, se Deus quiser, e tudo nosso, se Deus quiser, nada deles. Fica aí o afronte já pro Pinheiros, hein? Afinal, tá chegando o primeiro jogo dia 20 e o segundo no fim de semana, dia 23, em Taubaté. E assim a gente já vai direto pro Band Cidade. Fernanda Belo, ótima semana pra você, bom jornal, até amanhã. Pra vocês também, até amanhã. Tchau.